Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 27, sob o título Índia, uma potência emergente, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 204. Vamos nessa então? Então pessoal, a China tem dado saltos de crescimento e despertado a atenção mundial. Nós hoje podemos enxergar a Índia entre as 10 maiores potências mundiais e esse crescimento com certeza tornará o país em breve a top 5. A Índia estará entre as 5 maiores potências pelo vertiginoso crescimento que o país vivenciou nas últimas décadas. E a Índia tem uma história muito interessante. Se nós voltássemos 200 anos atrás, lá para início do século XIX, nós encontraremos uma Índia agrícola e colonizada pelos ingleses. A Índia fez várias lutas de independência, mas só conquistou verdadeiramente sua autonomia a partir de um movimento coordenado por Mahatma Gandhi. Em 1919, há pouco mais de 100 anos, Gandhi liderou um movimento pacifista pela independência do povo indiano em relação aos ingleses. Convocou a população da Índia a praticar o que ele chamava de desobediência civil, ou seja, o povo da Índia foi convocado por Gandhi a se unir para não comprar mais produtos ingleses e nem pagar impostos à Inglaterra. A ideia era conquistar a independência pela indiferença, virando as costas para o imperialismo britânico e não através de conflitos. Gandhi é tido como um dos maiores pacifistas do século XX. E ele conseguiu, após 28 anos, em 1947, a Inglaterra finalmente reconheceu a independência da Índia e o país pôde estar livre. O pior estava por vir. Após a conquista da independência em 1947, a Índia começou a vivenciar um processo separatista para a partilha do seu território por motivos religiosos. Eu explico. Na porção central do país vivia a população majoritariamente hinduísta. O hinduísmo é a religião da maior parte dos indianos, uma religião politeísta, com vários deuses, superstições. Só que nas duas pontas da Índia, tanto na ponta leste como na ponta oeste, predominava a população islâmica ou muçulmana, monoteísta, com um único Deus, Alá, seu profeta Maomé e seu livro sagrado, o Corão. Essas duas pontas, após a independência em 47, queriam romper com a Índia e tornarem-se países livres. Gandhi, por ser contra essa partilha, terminou sendo assassinado em 48 e após a morte do Gandhi, ficou inevitável a separação da Índia. Em 48, a Índia anunciou sua separação em 3 países. A porção central, hindu, passou a ser Índia e perdeu os 2 territórios do lado leste e do lado oeste, que passaram a se chamar do lado leste Bangladesh, do lado oeste Paquistão. O problema é que a partir dessa divisão em 48, Índia e Paquistão, que até então eram um só país, começaram a disputar um território, o território da Caxemira. E lá existem conflitos étnicos separatistas até hoje. A Caxemira hoje é disputada entre Índia e Paquistão, inclusive os 2 países são potências nucleares e vivem se ameaçando. É iminente uma guerra entre Índia e Paquistão desde a separação do país em 48 por essa região da Caxemira. Deixando isso de lado, a Índia hoje é uma potência emergente. Existem 3 grupos de países, pessoal. Existem os países centrais ou desenvolvidos, existem os países emergentes, que são os medianos, e é aí que a Índia se enquadra, e existem os países periféricos ou subdesenvolvidos, que são mais pobres. A Índia faz parte de um seleto grupo de países emergentes, inclusive faz parte do BRICS, que é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os 5 principais países emergentes do mundo. A economia indiana ainda tem uma forte presença estatal, mas também tem muitos investimentos estrangeiros. O parque industrial do país fica situado nas cidades de Calcutá, Mumbai, Chennai e a capital Nova Delhi. É bom lembrar que a Índia hoje é um dos maiores produtores de programas de informática e computação no mundo. A Índia, que tem empresas de tecnologia de informação, as famosas TIs. A Índia entendeu nas últimas décadas que o que verdadeiramente dá impulso à economia de um país, dá dinheiro, dá retorno financeiro, é o investimento em educação, pesquisa e principalmente produção tecnológica. No entanto, a agricultura continua a ser o setor que mais gera empregos no país. Por quê, professor Rubens? Porque como as indústrias são de tecnologia, a mão de obra é qualificada e é reduzida. Então a maior parte da mão de obra indiana que não é qualificada está ainda no campo, na produção de gêneros agropecuários. Essas empresas de tecnologia de informação
elas são imprescindíveis para o país e, obviamente, a Índia também tem uma grande indústria de entretenimento. Não sei se vocês sabem, mas a Índia tem a famosa Bollywood. Nós temos a Hollywood americana, né, que faz vários filmes que ganham cinema e arrecadam um rio de dinheiro anualmente, que cria vários astros, e a Índia tem a sua versão de Hollywood, que é a Bollywood. A Índia, eu não sei se vocês sabem, é o país que mais produz obras de cinema no mundo. Só que boa parte delas não é reconhecida porque não tem, obviamente, a mesma qualidade da sua concorrente Hollywood nos Estados Unidos. Então a Índia tem essa indústria de entretenimento. Vários filmes, várias produções independentes e de grandes empresas ocorrem em Bollywood. Entre elas, um grande filme indiano que eu recomendo que você assista. Quem Quer Ser o Milionário? Esse filme ganhou inclusive o Oscar em Hollywood de melhor filme estrangeiro. É um filme que conta um pouco da atual situação da Índia. É um filme maravilhoso, você vai se emocionar bastante conhecendo a realidade daquele país. Bom lembrar também que a Índia tem um grande setor de telemarketing, né? Os indianos são muito alocados nesse setor de telefonia para oferecer cartão, fazer cobrança de dívidas, oferecer serviços, enfim. E, infelizmente, a Índia sofre com um fenômeno da fuga de cérebros. Eu explico. A Índia forma grandes profissionais em suas universidades, mas tão logo esses jovens promissores se formam, grandes empresas estrangeiras tecem um convite e fazem ofertas financeiras muito boas, e esses jovens, assim que se formam na Índia, terminam abandonando o país e migrando para a China, Japão, Estados Unidos e Europa, onde as propostas salariais são bem melhores. E a Índia termina perdendo esses jovens promissores, esses nerds, esses cérebros que poderiam ajudar o país a crescer ainda mais. Esse fenômeno é chamado de fuga de cérebros. Lá vem a pergunta: professor Rubens, o país não pode impedir que esses jovens deixem o país, já que o país investiu para a sua formação? Não. Como a Índia não é uma ditadura, é um país democrático, numa democracia nenhum país pode obrigar alguém a ficar. A Índia, portanto, permite que os jovens deixem o país. O que o governo da Índia pode fazer é estimular as empresas do país a cobrir essas propostas salariais para que não seja necessário que esses jovens deixem o país e fiquem contribuindo para alavancar ainda mais a economia indiana. Por fim, a Índia tem um grande setor farmacêutico e de informática. A Índia tem uma grande produção de medicamentos. E a população indiana hoje é de pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É a segunda maior população do mundo, perdendo apenas para a sua vizinha, a China. Desses 1 bilhão e 200 milhões, 55% ainda é população rural. Acredita-se que a partir de 2030 a Índia ultrapassará a China e se tornará a mais populosa nação do mundo. Forte abraço e até a próxima.